Semana passada nós vimos aqui que nós já estamos qualificados para desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Nós já estamos qualificados. Não é uma questão de que você qualificará através de boas obras, de bom comportamento. Não é nada disso. Você já está qualificado em Cristo Jesus para desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Amém, gente? Você já foi qualificado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não tem nada a ver com alguma dependência que esteja sobre você. Ah não, pastor, eu acho que eu preciso melhorar. Eu também preciso. Ah, pastor, eu olho no espelho e eu reconheço que há em mim ainda muitos defeitos. Eu também. Ah, pastor, mas é porque eu me lembro que eu fiz assim, eu fiz assado. Eu também. Todos nós aqui, quando olhamos para trás e olhamos para o presente, nós vemos que há muita coisa para ser melhorada e nós podemos melhorar. Amém, gente? Todos nós estamos num processo de santificação, de melhora, de progresso, mas a qualificação para eu desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida não depende disso. A qualificação para a minha vida, para que eu desfrute daquilo que Deus já preparou para mim, já aconteceu há 2.000 anos atrás. Eu não estou buscando me qualificar, eu já fui qualificado. Amém? Diga isso, eu posso desfrutar plenamente de todas as bênçãos que Deus tem prometida na sua palavra, sem que nenhuma falte. Você já está qualificado. Amém, gente? Nós já estamos qualificados. Eu quero falar para você nessa manhã sobre o favor de Deus. Existe favor abundante em Deus para te pôr de pé quando você cai. Existe favor abundante em Deus para te colocar de pé quando você cai. Todos nós aqui tropeçamos, caímos, erramos, pecamos, mas é preciso que você se lembre que há favor suficiente em Deus, abundante, para te colocar de pé quando você pisa na bola, quando você cai, quando você erra, quando você peca. Amém, gente? Existe favor em Deus suficiente para isso. Deus, Ele quer, Ele pode e vai te dar forças para você adquirir riquezas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 18, diz que o Senhor é aquele que te dá forças para adquirir riquezas. Amém, gente? Ele te dá forças para adquirir riquezas, ou seja, não há limites para o que Ele pode te dar quando Ele vê que você está em linha com a sua palavra e com os seus propósitos. Amém, gente? Diga, você pode repetir isso? Não há limites para o que Deus pode fazer na minha vida, quando Ele vê que eu estou em linha com a sua palavra e com os seus propósitos. Não há limite. Deus pode te levar além do que você possa pensar ou imaginar, e a Bíblia diz isso, que Deus, Ele é bom, é poderoso, o suficiente para dar muito mais do que a gente possa pedir, ou até mesmo do que a gente possa imaginar. Deus, Ele pode levar você muito além. Nós precisamos aprender a ver a vida com os olhos de Deus. Eu falei na semana passada, você tem duas maneiras de encarar a vida. Ou a maneira pela qual o diabo quer que você veja, sempre o copo está meio vazio, sempre tem algum demônio por detrás, sempre o inimigo está furioso, sempre tem alguma coisa a ver com o diabo, sempre você é o azarado. Você pode olhar a vida por essa perspectiva. Essa é a perspectiva que o mundo quer que você enxergue a vida. Essa é o ângulo pelo qual o diabo quer que você enxergue a vida. Nesse mundo, só dores, só sofrimentos. Você pode olhar a vida por um outro ângulo, o ângulo que Deus quer que você enxergue. Não, o copo está meio cheio. Olha, realmente, eu vim andando com o carro, e o carro bateu o motor, ou o carro sofreu um acidente, mas foi um livramento que Deus me deu. Olha, eu perdi o avião, eu perdi o ônibus, mas Deus me deu algum livramento que eu não sei, eu não entendo, mas eu sei que Deus está no controle. São duas maneiras de você enxergar a vida. E quando você começa a enxergar essa vida pela perspectiva que Deus quer que você enxergue, as coisas começam a mudar. Amém, gente? As coisas começam a mudar. Eu preciso enxergar a vida com os olhos de Deus, de modo positivo, e não como o mundo e o diabo querem, ou seja, de acordo com as circunstâncias. Eu preciso olhar a vida de modo como Deus vê. Se você dá uma olhada para isso aqui, quem acha esse jardim uma coisa muito linda? Eu olhei para esse jardim e eu falei, olha só, esse é o jardim da minha futura casa. Aleluia. Nem que seja só num pôster, mas eu vou ter na minha casa.
Você acha que esse jardim aqui é fruto do acaso? Você acha que isso aqui, alguém pegou um pedaço de terra, cercou e disse: há de crescer um jardim lindo e maravilhoso, com flores coloridas, com árvores diferentes, tudo bonitinho, há de surgir. Você acha que foi assim? Não, isso aqui deu trabalho para fazer. Isso aqui deu trabalho para fazer. A sua vida é a mesma coisa. Se você deixar ao acaso, se você deixar de acordo com as circunstâncias, a sua vida não vai ser isso aqui. A sua vida não vai ser esse jardim arrumado, bonito. A sua vida vai ser isso aqui, ó. Deixa ao acaso e é isso que você vai ter. Isso aqui é aquilo lá antes de alguém mexer, antes de alguém cuidar, antes de alguém tirar o mato, tirar as ervas daninhas, plantar as sementes corretas, as flores, as árvores. Se você quer ter uma vida abençoada, você precisa cuidar do jardim da sua vida, como Adão cuidava do jardim do Éden. Você entende que Adão, ele não precisava de esforço para cuidar do jardim do Éden. Deus deu a ele uma missão de cuidar daquele jardim, mas ele não tinha que suar feito um condenado para cuidar daquele jardim. Mas ele tinha que cuidar. Da mesma forma, você não precisa de esforço humano para cuidar da sua vida, mas você precisa de cuidar. E como é que você cuida da sua vida para tornar não um matagal abandonado, mas um jardim florido? Você precisa declarar a palavra de Deus sobre a sua própria vida. Você precisa confessar a palavra. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra e confessar a palavra. Enxergar a vida pela perspectiva de Deus. Ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Não se declarar um azarado, mas entender que Deus está no controle da sua vida e que se alguma coisa não deu certo, é porque Deus assim permitiu, para que você entre no caminho do melhor. Amém? Ah, pastor, minha fábrica tão querida faliu. Deus tem algo melhor para você. Ah, minha empresa que eu cuidei tanto e tal, faliu. Deus tem algo melhor para você, porque Deus não é Deus de falência. Sua vida está nas mãos de Deus. Então, se você teve um problema qualquer, você pode ter certeza que não foi Deus que provocou. Mas como Deus está no controle, Ele sabe que há coisas melhores, que Ele tem algo melhor para você. Não fique se agarrando com um naviozinho que está afundando. O apóstolo Paulo, no meio de um naufrágio, não tentou se agarrar com o barquinho, porque Deus disse para ele: Paulo, pode ficar tranquilo, o barco vai afundar, mas ninguém vai se perder, porque eu tenho coisa melhor para você, você tem que chegar lá em Roma. Você está entendendo que Deus tem coisas melhores para você? Muitos acham que para obter esse resultado aqui, é necessário, esse é o outro lado da moeda, né? As pessoas olharem para isso aqui e achar que para a sua vida ser esse jardim maravilhoso, esse aqui é o jardim considerado o jardim mais florido do mundo, na Holanda. Maravilha! Então, para fazer isso aqui na minha vida, para trazer isso aqui como um símbolo para a minha vida, eu preciso do esforço humano. Esse é o outro lado, é a mentalidade errada, que eu preciso me esforçar, que eu preciso qualificar, que eu preciso realmente fazer coisas que agradem a Deus, para que Ele então me qualifique para desfrutar e para ter esse jardim maravilhoso na minha vida. Não. Aonde é que está o poder para mudar as coisas? Está na graça. E graça, eu preciso definir o que é graça. Eu já tenho entendido aqui o que é graça. Graça é favor imerecido. Não é algo que eu conquisto pelo meu esforço, pelas minhas qualidades. Amém, gente? Essa é uma mentalidade do mundo. Você quer ser promovido? Se esforce, mostre serviço, mostre que você realmente é dedicado. Com Deus não é assim que a promoção vem. Com Deus a promoção vem através do crer, de confiar. Qual é a definição de graça? Se você sair perguntando por aí, até em seminário bíblico, defina para mim, alunos do seminário, definam para mim o que é graça. E eu já ouvi esse tipo de definição, de gente que é estudioso da Bíblia, que estuda em seminário, defina a graça. Graça é uma capacitação que Deus nos dá. Ok, não tem nada de errado, mas não é essa definição que a Bíblia me dá a respeito de graça. A graça é a habilidade divina colocada em nós, para a gente poder resolver os problemas da vida. Ok, não tem nada de exatamente
errado, mas essa não é a definição de graça. E talvez a pior que você possa ouvir é essa aqui: é um dom que Deus nos dá para suportar as agruras da vida, as dificuldades da vida. Ah, Senhor, nos dá graça para aguentar o tranco. Está difícil, meu Deus, a vida está dura, os problemas são grandes, olha para o que está acontecendo nesse país e dá-nos graça para a gente suportar e aguentar o que está vindo por aí, o tsunami que vem por aí. Dá-nos graça, Senhor. Não há nada de errado em se definir a graça como uma capacidade que Deus nos dá para aguentar, para suportar as dificuldades da vida, as lutas da vida, mas não é isso que a Bíblia define como graça. Eu entendo que a graça nos dá tudo isso, mas a graça é um pouco mais do que tudo isso. A graça, ela é como uma pedra multifacetada, uma pedra preciosa, multifacetada, que tem vários aspectos diferentes, ou se você quiser ver, como um bolo que tem várias camadas. A graça, ela se manifesta de maneiras diferentes. Ela tem a ver com salvação, graça tem a ver com cura, graça tem a ver com libertação, com livramento, com família abençoada, com paz, com vida abundante, com alegria. Tudo isso são elementos que são colocados na nossa vida, disponibilizados para a nossa vida pela graça. Mas se você for buscar definição do que significa graça, graça no hebraico é hesed, no grego é charis, ou charis, dependendo de quem fala, porque a pronúncia certa ninguém sabe porque isso é língua morta, então nunca ninguém conheceu alguém que falasse para saber como era a pronúncia. Mas na verdade, graça em hebraico é hesed, e em grego é charis ou charis. E na verdade, graça, definição de tanto hesed quanto charis ou charis, tanto um quanto o outro, a definição bíblica mais simples, mais direta, mais objetiva e concreta é que graça é favor imerecido, algo não conquistado. Não é algo que eu, pelo meu esforço, adquiri, conquistei, porque eu ralei, porque eu fiz, eu me esforcei, então eu mereço. Não. Esse sistema é o sistema da lei. O sistema da nova aliança é a graça, e graça é favor imerecido, não conquistado. Às vezes é difícil entrar isso na nossa cabeça, porque nós somos criados muitas vezes dentro de uma mentalidade de merecimento, de conquista. Mas a genuína graça não depende do meu esforço ou da minha conquista, porque é favor imerecido, algo não conquistado. Amém, gente? E só existem duas condições para que eu desfrute de graça, para que eu desfrute da graça na minha vida. Duas condições. A primeira delas é quando eu entro no descanso. No descanso não há esforço, amém, gente? No descanso não há competição. No descanso não há rivalidade. No descanso, o que há no descanso? Descanso. O que existe no descanso é descanso. A primeira condição para eu desfrutar da graça é entrar no descanso. Essa é a condição mais elevada, é a condição mais positiva. Quando eu entro no descanso, era nessa condição que Jesus andava. A Bíblia diz para nós que Jesus, se você for ver, por exemplo, em Lucas, contando aquele relato de Jesus, quando ele vai com seus pais, já aos 12 anos de idade, ele vai com José e Maria até o templo na época da Páscoa, e que na volta para casa, Jesus permanece no templo, a família volta, depois eles percebem a falta de Jesus, eles voltam para encontrar Jesus no templo, discutindo lá com os sábios, mas a Bíblia diz ali que Jesus crescia em graça, diante de Deus e também diante dos homens. A maneira mais positiva e número 1, para eu poder desfrutar de graça, é entrar no descanso, e é nessa dimensão que Jesus andava. Jesus não andava ansioso, preocupado, embora ele fosse assediado por multidões, procurando por cura, procurando por ajuda, ele não se deixava levar pela ansiedade e pela preocupação, porque Jesus, ele andava na dimensão do descanso divino. Amém, gente? E quando nós andamos nessa dimensão, a graça flui de maneira abundante na nossa vida. Essa é a maneira número 1. A primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia é em Gênesis 6:8.
quando diz lá para nós assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. É a primeira vez que a palavra de Deus cita graça, relacionado com Noé. Porém Noé achou graça. Todo mundo pereceu, mas Noé achou graça. E o nome Noé, sabe o que significa o nome Noé? Noé significa descanso. O nome Noé traduzido, literalmente significa descanso. É a dimensão mais elevada para que você possa andar na graça. E descanso, por que entrar no descanso é a fonte aonde você desfruta da graça de maneira mais abundante? Porque descanso equivale à confiança plena. Quando eu confio, eu descanso. Você já viu aquela pessoa que está confiante, super confiante, que o seu time vai ganhar? Ela não rói unhas, ela não fica nervosa, ela não discute, porque ela tem uma confiança absoluta de que realmente aquele time está preparado e vai ganhar. Quando eu confio plenamente, eu entro no descanso. Eu entro no descanso. E quem entra no descanso é porque confia grandemente. Amém, gente? Quanto mais eu confio, mais descanso isso provoca na minha vida. Amém? Essa associação é direta. Quanto mais eu confio, mais descanso é produzido em mim. Quanto menos eu confio, mais ansiedade, mais preocupação. Amém? A segunda maneira pela qual a graça flui na nossa vida é quando eu reconheço que não sou abençoado pelos meus méritos e que as minhas falhas não impedirão Deus de me direcionar, me restaurar e me abençoar. Esse ponto aqui é o ponto que, na verdade, conduz para o ponto número 1, para o descanso. Quando eu reconheço que eu não sou abençoado por causa de meus méritos, nem por causa das falhas que eu possa ter, que então vão impedir Deus de me direcionar. Não. Quando eu entro na dimensão de reconhecer que eu não sou abençoado pelos meus méritos e que as minhas falhas não vão impedir Deus de me direcionar, de me restaurar, de me abençoar, então eu estou entrando na dimensão onde a graça começa a fluir de maneira abundante. Quando eu reconheço, não, as minhas falhas, elas existem. Quem reconhece aqui que tem falhas? Quem reconhece aqui que vira e mexe, vez por outra, erra e peca? Pois é, mas o diabo vem dizer para você: olha, está vendo? Não tem jeito, você queria ser curado, não vais mais, porque pisaste na bola. Você queria que Deus abrisse essa porta, dessa oportunidade financeira, não abrirá mais, porque você mesmo fechou a porta com o seu pecado. Nisso, se a porta abre, então o mérito é quem? É de quem? É meu, porque eu conquistei, porque eu me segurei, eu não pequei, eu não vacilei, então a porta se abriu, o mérito é meu. Honra e glória a mim, aleluia, amém, louvado seja eu. Não, quando eu reconheço que não sou abençoado pelos meus méritos, que as minhas falhas também não podem impedir Deus de me direcionar, de me restaurar, de me abençoar, de me curar, de me fazer prosperar, então isso provoca que eu flua na graça plena de Deus. Nós estamos sujeitos a falhar e a errar o alvo. Essa palavra pecar para nós, ela tem uma conotação muito negativa. Mas, embora o conceito de pecado seja negativo, a Bíblia, quando fala sobre pecar no Novo Testamento, a palavra grega é hamartia. E hamartia significa, literalmente, errar o alvo. Alguém que vai com um arco e uma flecha, mira no alvo e acerta fora do alvo. Errou o alvo, pecou. O pecado nada mais é do que errar o alvo. É nessa hora, quando eu erro o alvo, é nessa hora que eu dependo totalmente da graça para não sucumbir à condenação. Porque quando eu erro o alvo, a primeira coisa que o inimigo vai tentar trazer sobre mim é condenação. Você errou o alvo, você pecou, você desprezou a Deus, você desprezou a palavra,
você ignorou a voz do Espírito Santo. O diabo vai trazer todo esse tipo de acusação, tentando trazer sobre nós condenação. Quem já teve essa experiência alguma vez na vida? Amém? Pelo menos nós 4, amém, graças a Deus. O resto é tudo mentiroso, amém, aleluia. Mais um pecado para somar, mas Deus é gracioso e já perdoou, amém? Romanos 5:20, olha só o que diz Romanos 5:20. Sobreveio a lei, se manifestou a lei, Deus deu a lei, para que avultasse a ofensa. Essa palavra aqui, avultar, significa pôr em uma lente de aumento. Avultar, tornar, magnificar, exaltar, colocar, aumentar. Sobreveio a lei para que avultasse, para que ficasse debaixo de uma lente de aumento e aumentasse a ofensa, o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando você vai um pouco mais adiante, porque tem pessoas que olham para isso aqui, para Romanos 5:20, quando o apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, na época de Paulo, o que provocou Paulo a escrever isso aqui, é óbvio que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, mas há um contexto histórico. Nenhuma epístola foi escrita porque de repente Paulo estava sem o que fazer, olhou para um pedaço de papel e disse, vou escrever uma epístola, quem sabe lá em 2012, 2015, em 2000 e qualquer coisa, esse povo vai ler e aprender alguma coisinha. Estou sentindo uma inspiração do Espírito Santo, vou escrever umas coisinhas aqui. Não, as epístolas foram escritas dentro de um contexto. Havia um contexto histórico para cada epístola ser escrita. E uma das coisas que levou Paulo a escrever o que ele escreveu em Romanos 5:20, a lei foi dada para avultar o pecado. É porque as pessoas criticavam, havia muitas pessoas que criticavam Paulo, dizendo que ele estava, dizendo que o pecado é irrelevante, que quanto mais você pecar, melhor é, porque mais se manifesta a graça, e que você está liberado para pecar, e que Paulo falava contra a lei, e que a lei é que ajuda você a não pecar, a lei é que te coloca em linha com Deus. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, vocês que andaram ouvindo por aí, falsos mestres dizendo que a lei é que te conduz para uma vida de santidade, saiba que a lei foi dada não com o objetivo de conduzir você para uma vida mais santa, mas para avultar, para magnificar o seu pecado. A lei não foi dada para resolver o seu pecado, ela foi dada para apontar e magnificar o seu pecado. Caramba, justamente o que eu quero é que Deus veja menos o meu pecado, mas a lei põe uma lente de aumento e faz com que Deus veja ainda mais o meu pecado. Está entendendo isso? Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve essas coisas, é porque as pessoas estavam dizendo, não, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, que os cristãos devem até pecar mais, porque quanto mais eles pecarem, mais graça se manifestará. Mas aqui em Romanos 6, ele continua explicando em Romanos 6, dizendo, o que nós vamos dizer, pois? Vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Você está entendendo que Paulo é muito claro em dizer que, embora a lei coloque um aumento, uma lente de aumento sobre o pecado, e que quando existe o pecado, existe superabundância de graça, isso não é um convite a pecarmos. Você está entendendo isso? Porque ele está dizendo, como é que nós vamos então permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo algum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Você está entendendo que o segredo para você viver uma vida de santidade não é lutar e resistir ao pecado, mas se considerar morto para o pecado? Você entende que quando você percebe, entende, sabe que você está morto para o pecado não vai ter vitória sobre você. Mas é quando você começa a entender que como é que nós vamos viver no pecado, como é possível um cristão nascido de novo, viver no pecado, se ele já morreu para o pecado? Como é que pode? É impossível. Você está entendendo que Paulo está falando de uma impossibilidade, que aquele que nasceu de novo, é impossível que ele viva no pecado, é possível que ele peque, mas é impossível viver no pecado. Amém, gente?
A pergunta que surge aqui é a seguinte: para que Deus deu a lei? Imagina um seminário. E o professor pergunta aos alunos: alunos, me digam, para o que, por que Deus deu a lei? Para quê? Para mostrar a sua santidade. Um responde. O outro, para aprendermos o que o agrada. E eu já ouvi esse tipo de resposta. Quem já ouviu esse tipo de resposta aqui alguma vez? Para que Deus deu a lei? Eu já vi isso de púlpito. Deus deu a lei para mostrar ao homem a sua santidade, o padrão da sua santidade. Deus deu a lei ao homem para nós aprendermos o que realmente o agrada. Mas se você olhar para a resposta dada por Paulo, Deus deu a lei para avultar, para magnificar, colocar em evidência o pecado. Mas se um aluno de seminário der essa resposta aqui, ele leva 0. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que a lei foi dada não para mostrar o quanto Deus é santo, não para mostrar o que realmente o agrada, mas para pôr numa lente de aumento o pecado, para avultar o pecado, para colocar em evidência o pecado. Veja só o seguinte, a lei, ela é como um espelho. A lei, ela é como um espelho. Se o que você vê no espelho não te agrada, não culpe o espelho. Não adianta você quebrar o espelho, porque o que você viu no espelho não te agrada. Aliás, alguns não precisam nem quebrar o espelho, ele quebra sozinho, basta olhar para ele. Mas se aquilo que provoca o espelho de quebrar não é o espelho, você está entendendo que a culpa da feiura que se vê no espelho não é do espelho? Você entende isso? Não adianta olhar para o espelho, espelho desgraçado, espelho miserento. Não. O espelho, ele só reflete aquilo, o que se apresenta diante dele. A lei é a mesma coisa. A lei não foi dada para fazer em você uma plástica espiritual. A lei é um espelho. Ela não é o pitangui do espírito. Ela não foi dada para resolver o problema do pecado. Ela foi dada para evidenciar o pecado, para que o homem olhe e conclua: eu sozinho não consigo resolver essa parada. Eu preciso de um ajudador. Eu preciso de um auxílio. Eu preciso de um salvador. A lei é dada, e aqueles que olhavam para a lei com inteligência, chegavam à seguinte conclusão: a lei, ela me mostra, a lei é perfeita, mas ela não resolve o meu problema, ela só aponta os erros que eu tenho. Eu preciso de um ajudador, eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que venha para me auxiliar. A lei é só um espelho. Então não havia nada de errado com a lei, mas com o ser humano. Amém, gente? A lei não tem, o apóstolo Paulo nos diz isso. A lei, ela é perfeita, ela é santa, mas ela resolve o meu problema? Não, pelo contrário, ela avulta o meu problema, ela magnifica o meu problema, ela aponta para o meu problema e diz: olha, o teu problema, você pensava que ele era grande, mas ele é maior. Eu estou te dando essa lente de aumento para você olhar e chegar à conclusão de que você pode tentar pela lei resolver o seu problema, e quanto mais você tenta resolver o seu problema pela lei, mais você conclui que a lei é insuficiente, mais você conclui que você é insuficiente, mais você conclui que você precisa de um salvador, de um ajudador. Quem são as pessoas que olham para a lei e não encontram na lei essa necessidade de um ajudador? São aqueles que fecham-se em si mesmos, acham que são os maiorais e se tornam religiosos. São os fariseus da vida. Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele ali, está no canto ali, aquele publicano. Eu cumpro a lei. Mentira, ninguém nunca cumpriu a lei. O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Amém, gente? Agora, a graça, ela se tornou superabundante por causa do pecado? Não! A graça não se tornou superabundante por causa do pecado. Ela é superabundante porque o pecado coloca um homem num estado de desmerecimento total. Então, só a graça pode salvá-lo. A graça, ela não resolve a questão em cima do pecado, mas em cima do homem. A questão da graça é que ela se torna superabundante porque o pecado que a graça, que a lei aponta, que a lei revela,
coloca o homem num estado de desmerecimento total. E quanto mais eu entendo que eu não mereço, mais a graça se manifesta. Aleluia! A questão crucial é, quando você erra o alvo, o que você faz a seguir? Eu coloquei o termo de propósito, hamartia, errar o alvo. Quando a gente usa o termo pecar, a gente traz logo para um ambiente de religiosidade e pensa logo em adultério, em roubo, e pensa em coisas assim grosseiras. Mas às vezes o pecado é algo tão sutil. E eu prefiro essa definição de errar o alvo. Quando você erra o alvo, o que você faz a seguir? Qual é a sua atitude que vem a seguir? O problema não é sequer a acusação que acontece depois de você pecar. É você se deixar vencer pela condenação, sem apelar para a graça superabundante que há em Cristo Jesus. Esse é o grande problema. O diabo vir te acusar e trazer sobre você condenação quando você erra o alvo, isso é o papel dele. Isso ele sempre vai fazer e ele faz bem feito. Esse não é o problema. Jamais você conseguirá errar o alvo sem que o diabo venha para trazer sobre você condenação, sem trazer sobre você acusação. Nunca você vai conseguir isso. O problema é o que você faz quando o diabo traz sobre você condenação e acusação. Será que você recorre imediatamente para a graça superabundante que há em Cristo Jesus? Esse é o segredo. Quando você peca e é sincero o suficiente para reconhecer o seu erro, aí começa o exercício da metanoia. Eu tenho falado aqui para você que a palavra arrependimento no Novo Testamento é traduzida como arrependimento, mas no grego é metanoia, que significa mudança de mente. Quando você peca, quando você erra o alvo, e você é sincero e honesto o suficiente para reconhecer o seu erro, nesse momento começa o exercício da metanoia. Amém? Mas não é quando a graça entra em ação. Presta atenção nisso. A graça, ela já estava presente e ativa desde sempre. Não pense que a graça entra em ação quando você começa a exercer metanoia. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pisei na bola, então agora a graça vai entrar em ação. Não, o que entrou em ação é metanoia, mudança de mente. Mas a graça já estava presente. Amém? A graça já vinha te acompanhando e você só pode exercer metanoia porque Deus já vinha exercendo sobre você graça. Amém, gente? Então, apesar da acusação, apesar da condenação, você declara: eu sou justiça de Deus. Eu agradeço a Deus, pois o seu favor está sobre mim. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu sou justiça de Deus. Eu agradeço a Deus, porque o seu favor está sobre mim. Aleluia! Glória a Deus! Ouça, meu irmão, não tente vencer o pecado, as acusações do inferno e a condenação pelo seu esforço, porque isso é tentar aplicar o sistema da lei. Você está entendendo quando eu digo que na maioria das igrejas o que se ouve, o que se vê é uma mistura de lei e graça? Porque não há igreja no mundo hoje que admita que nós estamos ainda no tempo da lei. Todas elas vão dizer que estamos no tempo da graça, mas no final das contas o que se vê na maioria das igrejas é uma mistura de graça com lei. Deus te perdoa, mas você tem que se esforçar para vencer o pecado. Meu irmão, um morto que eu saiba não se esforça para nada. E a Bíblia diz que nós temos que nos considerar mortos para o pecado. Amém? Você já viu um morto se esforçando para alguma coisa? Nunca. O morto não se esforça, ele está morto. Você imagina um velório e entra um desafeto do defunto. E o desafeto entra, olha para o caixão e diz: agora tu vai ouvir o que tu nunca ouviu antes. Agora eu vou dizer na sua cara. Está o defunto lá. O sujeito chega, xinga o sujeito, diz todo tipo de desaforo a respeito do sujeito, xinga a mãe do sujeito, fala mal de tudo que ele podia, da esposa, dos filhos. O que o morto faz? Nada. Por quê? Porque ele está morto. Você entende que isso se chama tentação? O diabo vem
e ele te provoca, ele tenta, mas se você está morto, você cai na tentação. Por que Jesus nunca caiu em tentação? Porque Jesus se considerava morto para o pecado. Jesus andava no descanso. Não é à toa que nos velórios o pastor sempre diz: agora o irmão entrou no descanso eterno. Porque a morte é descanso. Quem se considera morto para o pecado é porque entrou no descanso. Tentar lutar e vencer o pecado, as acusações do diabo, do inferno, da condenação, pelo meu esforço, é tentar aplicar o sistema da lei. O que é a graça? É favor imerecido. E o que é a lei? É favor merecido. É um sistema de mérito. Se você consegue, se você cumpre, então você recebe a medalha. Isso é mérito, isso é prêmio. Isso não é favor imerecido. Imerecido é você não correr a maratona e ainda te colocarem no pódio e te dar a taça de primeiro colocado. Poxa, mas eu não mereço. Não corri a maratona, não estou nem suado, nem suei. Pois é, mas resolvemos dar a você o prêmio de campeão. E ainda vamos te dar o prêmio de recordista mundial. Aleluia! E você está lá no pódio tirando fotografia. Do seu lado tem mais 4 ou 5, tudo esbagaçado. Se esforçaram, correram, e você não correu, mas foi colocado no pódio em primeiro colocado. Isso é que é graça, favor imerecido. Amém, gente? Os que estão lá, que sofreram, que correram, que ralaram, que suaram, vão dizer: mas não é justo. Mas graça não tem a ver com justiça. Graça tem a ver com algo que é imerecido. Amém, gente? É a justiça do Senhor, é um outro tipo de justiça. Romanos 6, 1 e 2, o que nós vamos dizer? Vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos. Alguém que nasceu de novo pode cometer pecados, mas já não pode viver no pecado. É perfeitamente possível que alguém que nasceu de novo cometa pecado, e a prova cabal de que alguém nascido de novo pode cometer pecado, somos nós aqui, que já há 15 minutos atrás levantamos as nossas mãos dizendo: pastor, eu já pisei na bola várias vezes e tal. Nós somos a prova cabal, mas é impossível que você, meu irmão, se você nasceu de novo, é impossível que você viva no pecado. Por quê? Porque a sua natureza mudou. Você tinha a natureza pecaminosa, essa natureza foi arrancada de você e colocada em você uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Você está entendendo a importância de você tomar uma decisão e dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? O apóstolo Paulo, nessa mesma epístola de Romanos, diz que se com a sua boca você confessar e no seu coração você crer, com a boca confessar que Jesus é o seu Senhor e com o coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é algo automático. Deus não tem netos, só tem filhos. Mas eu sou filho de pastor, já estou no pacote. Eu sou sobrinho de pastor, sou neto de pastor. Não, Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus só tem filhos. Amém? O problema é que há um número enorme de pessoas no mundo ocidental que se dizem cristãs, mas que de fato não são. Você já assistiu entrega de prêmio? Entrega de Oscar, entrega do Grammy? Não tem sempre, a pessoa sobe e recebe o prêmio e ela diz: eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus. Aquilo é só um clichê. Ela não vai à igreja, ela não conhece Jesus, ela não lê a Bíblia. Eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus. É só um clichê. Você visita um presídio, sujeito é o navalha na carne. Olha, o bandido mais terrível que nós temos aqui, está naquela cela ali, navalha na carne. O sujeito é violento. Você vai lá, ele tem uma cruz desse tamanho assim, pendurada no peito. Camarada que é irreverente, assassino, mas tem uma cruz imensa pendurada no peito. No mundo ocidental, as pessoas pensam que são cristãs porque a família delas as educaram dentro de um sistema religioso e elas acham que com isso são cristãos. Mas para o genuíno cristão, em primeiro lugar, é impossível. O genuíno cristão é impossível que ele viva no pecado porque a sua natureza mudou. Eu não sou um cristão porque na minha família todo mundo vai à igreja. Eu sou um cristão porque eu decidi, numa decisão pessoal, íntima, que Jesus é o meu Senhor. Amém? Que Ele é o meu Salvador. Eu não estou no piloto automático. Eu vou à igreja porque mamãe sempre foi à igreja. Você está entendendo isso?
Eu não vou à igreja porque papai sempre foi à igreja. Eu não vou à igreja porque todo mundo na minha família vai. Eu quero comunhão com Deus, é algo meu, eu com Ele. Amém? Ou em segundo lugar, pecar sem que a voz... É impossível o cristão viver no pecado. Em segundo lugar, é impossível o cristão pecar sem que a voz do seu espírito dê um sinal de alerta te chamando para voltar para o lado bom da força. Quando você erra, você não percebe que dentro de você, a sua consciência, que é o seu espírito, a voz da sua consciência, que é a voz do seu espírito, começa a dizer: olha aí, cara, você pisou na bola. Hã? Quem já teve essa experiência aqui? Hã? O que é isso aqui? Venha para o lado oculto da força. Aí a voz do seu espírito começa a te alertar, você fica com essa cara aqui assim, ó. A voz do seu espírito está te chamando: venha para o lado bom da força. Volta para Deus. Você errou o alvo. Não existe essa luta interior, não existe. Não existe uma luz que acende, uma luz vermelha dizendo você pisou na bola, ou uma luz verde dizendo é por aqui. Não existe. É a voz do seu espírito, que ouve a voz do Espírito Santo, para que você ande no lado da luz, para que você ande do lado do mestre Yoda, e não do lado do Darth Vader. Amém, gente? E mais, é perfeitamente possível nós andarmos no caminho que Jesus andou, da graça superabundante, sem pecar. Pastor, é possível um ser humano não pecar? É. Se Jesus conseguiu, ele era de carne e osso igual a você e eu. Por que Jesus conseguia andar sem pecar? Porque ele descansava no amor do Pai. Quando você entrar na dimensão do descanso do amor do Pai, você também vai viver sem pecar. Entenda o seguinte: a graça não se tornou superabundante por causa do pecado, mas por causa do grande amor de Deus, que não nos abandona quando nós mais precisamos dele e do seu favor. Deus jamais, quando você peca, Deus não te deixa a sua própria conta e te diz: se vira, dá o seu jeito, estou aqui só te esperando, quero ver o que você vai fazer. Não, quando você erra o alvo, é justamente quando existe o pecado que a graça entra no seu modo super abundante. Não é por causa do pecado, mas porque Deus te ama profundamente. Amém? E não te abençoa de acordo com os teus méritos. Amém, gente? Tito 2, 11, para a gente terminar. Tito 2, 11 e 12. Olha só o que o apóstolo Tito... Aliás, Tito não era um apóstolo, ele era companheiro do apóstolo Paulo, ele era um seguidor do apóstolo Paulo, era um discípulo do apóstolo Paulo. Olha só o que Tito diz, o que Paulo diz a Tito, perdão. Isso é uma epístola de Paulo escrevendo a Tito. Olha o que Paulo diz a Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ensinando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Quem é que nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa? É o pastor? É o apóstolo? É o bispo? É o profeta? É o patriarca? Não, quem nos ensina a andar de forma sensata, justa e piedosa é a graça. Jesus é a graça feita em carne e osso. Quem é que nos ensina a andar nessa dimensão? Que nos educa para que nós reneguemos a impiedade. Essa palavra piedade e impiedade significa, a palavra piedade significa o caráter do próprio Deus. Quem é que nos educa para que nós manifestemos o caráter do próprio Deus? Para que nós vivamos de uma maneira sensata, não fanática, não mística, mas de uma maneira sensata. Quem é que nos convence e nos ensina para que nós vivamos dentro da justiça, do ensinamento da justiça de Deus? Eu sou justiça de Deus, eu fui justificado em Cristo. Quem é que nos ensina para que nós vivamos o caráter do próprio Deus? Expressemos o caráter do próprio Deus. É a graça. Não é o pastor. Quando eu entro em contato com a palavra, eu estou entrando em contato com a graça, porque Jesus é a palavra, e a palavra é a expressão da graça de Deus. Amém, gente?
E a graça é o que me ensina, é o que ensina você, é o que nos ensina. Quando eu era um bebê espiritual, me ensinaram que as bênçãos de Deus são condicionais. Eu cansei de ouvir isso. As bênçãos de Deus são condicionais. As bênçãos de Deus são condicionais. Quando eu era um bebê espiritual, eu ouvia isso e eu aceitava, eu não sabia melhor. Quem já ouviu isso aqui alguma vez na vida? Que as bênçãos de Deus são condicionais. Mas isso aqui, essa aparente verdade, ela só foi válida no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você lê: se obedeceres, se seguires, se fizeres, estas bênçãos virão sobre vocês. No Antigo Testamento as bênçãos eram condicionais. No Novo Testamento jamais qualquer bênção é condicional. A única condição apresentada no Novo Testamento: creia e você verá a glória de Deus. Creia e você verá a glória de Deus. Jamais Jesus disse: obedeça e você verá a graça de Deus, a glória de Deus. Cumpra a lei e você verá a glória de Deus. Creia, creia, creia e você verá a glória de Deus. E quem crê aqui, diga amém. Amém. No Antigo Testamento a obediência era a lei. No Novo Testamento a obediência é a fé. É a fé.